rádio em simultâneo não, né? Vai. Well, you don't mean to let I felt it. I tried to be chill, so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out and be giving me my bestest. And nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or some love. But what I want is hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Do you know this song? Vocês conhecem essa canção? Muito bom dia a todo mundo. Eu sou o professor Rony Monteiro, esse é o professor André Riceliano e nós já cantamos uma e vamos cantar outra, porque a gente é desses mesmo. Vamos lá. If I was young and fleed this town, I'd burn my dream underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Far from home, elephants gone, let's take them down, one by one. Rarely thou is not be found, is not around. Let the seasons begin, it rolls right one. Let the seasons begin, take the back and down. Ei, pessoal, muito bom estar com vocês, preparar essa aula para vocês e ter música, aprender inglês com música. Inclusive, professor, esse é o tema da nossa aula de hoje, ó. Lyrics, Topics and Vocabularies, ok? Então, vamos lá. Essa aula é preparada com muito carinho por nós, eu, professor André Riceliano. André Riceliano, tá aqui o The Best. A minha camisa, além de ser verde, é diferente, apesar de ser verde, é diferente da dele, porque eu derramei feijão na minha camisa hoje. Muito legal, ó que bacana. Estou aqui cheirando a feijão, ó, muito bom. Gente, um recadinho para vocês. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas manhãs, à tarde temos a reprise. Vocês podem ficar à vontade pelo YouTube para ver quanto quiser, quando quiser. Deixem lá comentários, críticas, dúvidas, que a gente responde aqui assim que for possível. E lembrando também a vocês que essa aula está sendo traduzida para Libras pelo nosso colega, deixa eu ver, tá aqui, acertei, ó, aqui, ó, pelo nosso colega Efraim, tá aqui, ó, que bonitinho. Boa! Então nós trouxemos duas músicas para vocês, que elas têm uma tradução um pouco desconexa, né? E a nossa ideia, quando a gente coloca aqui o tema, é que vocês possam descobrir essa tradução. A gente poderia fazer algo assim, do jeito que a gente gosta, né, professor? Algo meio lá, meio cá, a música, a tradução literal e o jeito que a gente entende a música, mas também tem o seu jeito de fazer e de entender. Então, um dos desafios da aula de hoje é você pegar essa canção aqui, I'm Yours, Jason Mraz, e pegar a tradução e tentar adaptar do seu jeito. Por exemplo, lá tem uma questão, eu caí em um lugar, e você poderia dizer assim, eu caí num buraco, em vez de um outro termo lá para queda, enfim. Coisas de amor, você pode, sabe, puxar para a sua situação. E aqui também é uma letra bem diferente, bem desconexa, se você for traduzir assim, tal, às vezes não tem tanta situação para você, mas você pode adaptar para a sua fala e a sua voz. E por que às vezes, professor, não tem tanta tradução para a gente? Por que a coisa não rola direito? Porque a gente vai estudar hoje tópicos e vocabulários, né? A gente vai estudar expressões idiomáticas, a gente vai ver um bocado de coisinha bem legal aqui, tá bom? Então, vem conosco. Do you know the translation of meaning of your favorite song? Você sabe a tradução da sua canção favorita? Sabe aquelas pessoas que estão assistindo ali a novela e daqui a pouco entra uma música de fundo, se derrama em lágrimas e não sabe nada do que está dizendo ali e já consegue ficar emocionado, seja pela cena, porque a música vem encaixando bem direitinho, né?
E aí, enfim, várias vezes, várias vezes, essas canções de fato não tem nada com aquela situação. Por exemplo, eu já vi canção gospel, né, música que fala de Deus, de Jesus, de céu, na hora do beijo de cenas de novelas, né? Então são músicas que a gente consegue se apaixonar, ficar louco, cantar no nosso embromation, né? Blá, 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 e às vezes sai ali, mas você não sabe literalmente o que é que está acontecendo. Então tem um pouquinho disso aí também. But why use music to study English? Por quê? Qual é a razão de alguém colocar música para estudar inglês? Você começa com os diálogos, começa com a base, né? Cores, números, greetings, e daqui a pouco você coloca música, depois avança para séries, para filmes, podcasts. Por que música? Qual é a razão de você colocar música para aprender inglês? Vamos lá. Primeiro, memorize. Memorize. É bem legal você memorizar aqui palavras e tal. Segundo, improve pronunciation. Improve. Então, olha só, pessoal. No caso aí, esses dois destaques que a gente fez aí sobre música, memorize. Então, no caso, como a música tem recursos para que fique na sua cabeça, né? Recursos para que a música vire uma música chiclete, o que é que vai acontecer? Vai ter nela ritmo, vai ter nela melodia, vai ter nela rimas, vai ter uma expressão do que quer ser dito, né? Ou seja, no refrão cantar longamente o que está sendo dito, ou repetir no refrão, né? O refrão se repete a mesma frase, aquela frase de efeito. Ou seja, tem vários recursos sonoros de pronúncia e de poético que a música vai ter para poder ficar mais fácil de lembrar. Se ela é mais fácil de lembrar a música, imagina só os elementos da letra, que é o nosso tópico de hoje. Lembrando que essas duas primeiras músicas que a gente tocou, né, de Jason Mars e da banda Beirute, são nossas músicas preferidas, né, minha e de Rony aqui. A Beirute a minha e dele, e a Jason Mars a minha, I'm yours. A gente daqui a pouco vai ver a letra aí, tradução com vocês. Então, improve pronunciation é improvisar a pronúncia. Às vezes a gente melhorar a pronúncia. Às vezes a gente tem uma situação, uma expressão ali que você vai pegando o gancho, uma letra que está bem em cima da outra ali, você dá de um jeito, né? E você também aprende. Paulo Freire diz que o caminho se faz ao caminhar. Então você às vezes, quando vai estudar uma música nova, uma coisa nova, que está fora da sua lista de alta frequência, você aprende novidades, né? Então a gente tem aqui comprehension, do jeito que você aprende melhor a sua pronúncia, você também compreende mais coisas. Tem new cultures, que é você aprender novas culturas. E tem também orthography, que é a ortografia, a dualidade das ortografias, né? Você aprender uma coisa nos livros de gramática, mas nas canções você vê outras coisas, tá certo? Seguinte, gente, ó. Estamos acostumados a estudar com livros didáticos e tal, mas o livro didático, ele traz o inglês muito dentro de um universo assistido, de um universo limitado de situações, né? É a frasezinha pronta, o diálogozinho pronto. Já a música, ela tem essa liberdade poética, ou seja, às vezes está ali... Licença poética. Né? Às vezes está ali uma letra que está tendo metáforas, está tendo vários recursos da língua, da expressão, para poder ela ficar com mais... abordar o assunto de forma mais aberta, né? Mas isso não é exatamente termos de alta frequência, não é exatamente um termo que você usa no seu dia a dia, certo? Então, às vezes a música traz termos do dia a dia, às vezes não. Então, você vai ter que ter o discernimento de saber se aquela música vai somar para você, para o seu vocabulário mais usado, né? O que é que ela traz de bom para poder você aproveitar para o seu inglês, para você otimizar. Ou seja, estudar inglês é somente você ficar lá cansativamente estudando com livros e repetição, etc. Você pode apenas ouvir música e depois trabalhar aquela música da forma mais estratégica possível e daí você otimizar seu inglês e vai ter a lembrança de várias e várias coisas, de pronúncia, de vocabulário, né? Cantarolando a música, você consegue aquecer o seu cérebro para uma entrevista em inglês, por exemplo. Eu fui uma vez fazer uma entrevista em inglês, eu ia ser o entrevistado, e eu precisava fazer um aquecimento mental, aí eu fiquei cantarolando uma música, e aí se viu como um aquecimento mental também. Então,
um recurso muito rico, música pra gente, que a gente vai tentar destrinchar pra gente hoje. Além do mais, a gente pode pegar trechos da música que a gente quer, adaptar no nosso dia a dia, né, contextualizando, de forma que você não esquece essa frase nem o significado dela jamais, porque se você pega e aplica, vai dar mais certo, né? E através do inglês também, da música, você consegue, ou melhor, através da música, estudar música com inglês, você consegue trabalhar as 4 habilidades primárias do inglês. A gente chama de primary skills, né? Que seria o reading, writing, speaks and listening. Ou seja, você consegue trabalhar mais a leitura, a escrita, o falar e o ouvir também, né? Esses 4 são as nossas bases. A BNCC nos trouxe novidades, mas isso aqui é a nossa base. Para aprender inglês, a gente tem que pelo menos saber dessas 4 coisinhas daqui, para poder a gente ter um equilíbrio, tá? Então, ó, reading, writing, speaks ou speaking e listening. A gente não pronuncia esse T aqui, tá bom? Então vamos lá. Other advantages of learning English with music include, ou seja, outras vantagens de aprender inglês com músicas incluem presentation of everyday and colloquial language, ou seja, a apresentação e aquisição, né, desse vocabulário coloquial e cotidiano. Você vai estar exposto a esses 2 tipos de vocabulário. Por exemplo, lá na África e os países da África, né, a África tem vários países, existe lá um cantor chamado Bob Marley, né, que cantor de reggae, enfim. E lá ele cantava o inglês bem normal, o inglês tranquilo nosso. Mas lá eles têm um idioma próprio, é como se fosse uma variante. Uma variante, isso, professor. Uma variante desse inglês chamado Creole, que é crioulo. E nesse crioulo, ele cantava um inglês diferente, um inglês mais despojado, um inglês... É como se eles tivessem o próprio idioma deles, sabe? E era um inglês com menos necessidade de acertar tanto. Por exemplo, a gente chama right, né, de direito, a gente chama R-I-G-H-T. E o right deles tem o A, AI. Então é diferente, é mais tranquilo, você não tem tanta necessidade de acertar. E no final das contas, se você diz porta, porta, pocha, porta, seja lá o que a forma com que você esteja dizendo, porta é porta. E não deixa de ser em nenhum dessas variações de pronúncia linguísticas e tal. Então, a música te ajuda a aprender dessa forma, né? E a gente vai ver isso lá numa música do final. Você garotada aí do 7º ano que gosta dessas bandas internacionais. A gente tem Summer in the City de Now United no final dessa aula. A familiaridade com o som e cadência do idioma do inglês, ou seja, você vai começar a estudar a língua inglesa através da canção e aquilo tem uma cadência, aquilo você vai se familiarizar com situações novas. Por exemplo, através de uma música em inglês, eu descobri que eles também chamam, por exemplo, aqui, vocês aqui no Recife, vocês dizem pegar ônibus, né? Vocês vê ali, pega 15 afogados pelo ônibus vermelho e por aí vai. Lá no interior de onde eu sou, em Paudalho, as rotas de ônibus são 1002 ou Borborema. Então a gente diz assim, vamos pegar uma Kombi ou vamos pegar uma 1002? Lá no interior a gente fala assim. E estudando músicas em inglês, eu vi que lá nos Estados Unidos, Los Angeles principalmente, eles falam Greyhound. Então, maybe a Greyhound could be our way. Talvez como é que eu vou fazer para chegar lá? Talvez um ônibus, aí ele cita a linha do ônibus, possa me servir. Né? No tempo que a música foi cantada, não tinha os aplicativos de táxi que a gente tem hoje, né? Então vamos lá. Temos também uma questão que é Long Term Vocabulary Memorization. Memorizar longos termos. Memorizar, às vezes, além de frases, memorizar a stanza, que é a estrofe inteira. Você começa a colocar aquilo na sua cabeça e você daqui a pouco sabe aquela estrofe inteira e você encontra uma situação em que você aplique aquilo ali no seu dia a dia. E é muito massa porque você vivencia aquilo que você aprendeu, que viu na música e que talvez estava louco para vivenciar, né? E se a música for romântica,
você pode usar daquilo para conquistar aí, né, o seu crush, a sua crush e por aí em diante. Então vamos ver situações em que aprender inglês com música nos ajuda, tá? Primeira situação que eu queria trazer para vocês é a grammar, ou melhor, grammar. Grammar. Primeira situação que eu queria ver com vocês. Isso aqui é uma música que muito provavelmente não é do tempo de vocês, alunos que estão aqui entre sexto a nono ano. Então, na minha sessão de gramática de hoje, vocês não aprenderam isso aqui, a não ser que vocês sejam como eu, que sou um cara mais novo, mas que gosta de música velha mesmo, antiga, porque eu aprendi inglês com a música mais antiga porque ela era mais lenta. Então você consegue aprender ali uma coisa bem pausado, bem passado. E inclusive no meu casamento eu cantei em inglês uma música das que eu aprendi lá no começo. Porque aquela música me marcou bastante, enfim. Então aqui tem de Whitney Houston, I will always love you. Eu sempre amarei você. E aqui tem uma partícula de futuro. E como é que eu evidencio isso? Ó, will. Né? Eu sempre amo você. Se eu pego o will aqui, eu sempre amarei você. Mas esse advérbio de frequência, ele precisa ficar, de fato, entre o pronome e o verbo. Por isso que a coisa, na tradução daqui, ela muda um pouco, tá bom? Outra questão de gramática é os adjetivos superlativos, né? Os adjetivos superlativos. E aí, com Alanis Morissette, nós temos uma canção em que ela diz: You see everything. You see every part. You see all my light and you love my dark. You see everything which I am ashamed. Ou seja, você vê tudo. Você vê toda parte. Você vê toda a minha luz. Você vê a minha escuridão. Né? Você vê tudo e você ainda vê a minha vergonha. Ou seja, tudo aquele... O cara está vendo os 4 lados do tabuleiro da vida da pessoa, né? E ele escolhe ficar dessa forma. No final dessa parte, que não coube aqui, ela diz, and you still here. E você ainda assim, você fica, você está aqui. Você me conhece por total, sabe minhas qualidades, meus defeitos, e você escolhe ficar. Né? Muito legal. E temos também uma questão comparativa. Superlativo é aquilo que não há discussão, né? Ele é o the best. Eu sempre digo isso ao professor André Celiano. Ele é o the best, então não tem comparação. Eu posso ser... eu digo isso para todos. Eu digo não, digo só para você, deixa de ser bandido. Então veja, às vezes tem comparação. Comparar, talvez dê para me comparar. Ele é bom, ele é melhor. Eu digo que ele é o melhor de todos. Então superlativo não tem comparação e o comparativo é caracterizado por esse ER aqui no final. Ó, our God is greater. Greater. Ele é mais ótimo, ele é melhor. Our God is greater. Our God is stronger. Strong, forte. Stronger, mais forte. God, you are higher. Você é mais alto. Than any other. Por que eu trouxe essa canção em específico? Para você não imaginar que toda parte que tem ER no final é um adjetivo comparativo. Então eu trouxe essa canção que nos traz other e power, que são duas palavras que terminam com ER, mas não são adjetivos comparativos, tá bom? Isso a gente aprende com música, né? Isso aqui é uma canção que é bem legalzinha, eu também usei ela para aprender. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God. E eu usei muito isso aqui para aprender inglês quando eu estava estudando, era beginner e por aí vai. Gente, ó, um detalhe interessante aí é que, como o professor Rony está mostrando, ele está mostrando o seguinte: com música, você, com somente o título da música, você pode estudar o título da música que tem ali, e desse estudo, o que é que cada partezinha do título está dizendo, você pode internalizar, né? Ou seja, deixar para sua cabeça para sempre aquele assunto daquele título. Você pode apenas pegar suas músicas preferidas e estudar apenas o título. Ou seja, é tão rico que o pouco que você pegar da letra da música vai ser muito importante. Ele está mostrando aí esse comparativo com ER. Perceba que tem a palavra ali do que. É o que mais caracteriza o comparativo.
porque o anterior ele falou que era superlativo, mas aí, ó, tem uma palavra do quê, ó? Than. Than, observe aí. E aí você é mais alto que qualquer outro, né? Isso. Muito legal. E nós temos também, ainda na seção de gramática, nós temos Beyoncé agora, né? Conjunção condicional. Então a música nos ajuda a pensar assim. Beyoncé canta If I Were a Boy. Se eu fosse um garoto. Mas ela não é. A condição para ela agir do jeito que ela descreve é se ela fosse um garoto. Se ela fosse um garoto, ela tratava melhor. Se ela fosse um garoto, ela era mais cavalheiro. Se ela fosse um garoto, isso e aquilo. Né? De repente abria a porta do carro, de repente pegava a mochila, de repente era mais romântico, mais gentil. Se ela fosse garoto. Então eu digo assim ao professor André, eu vou dar aula, eu vou para o Educa Recife, mas só vou se você for. A minha condição para ir é se ele estiver, ou seja, conjunção condicional, se em português. E eu aprendo gramática também e várias situações. Vocês viram grau comparativo, grau superlativo, vocês viram futuro, agora vocês estão vendo conjunção. Tudo isso a gente pode trabalhar e estudar através das músicas. Professor, volta lá esse aí que você estava. Gente, ó, observe também esse were. Isso é o título da música, professor? Sim, sim. Esse were aí, ele é bastante específico porque ele combina, é a conjugação do verbo to be, conjugado para a conjunção condicional. Ou seja, não vai ser, qual seria o normal? O normal seria o verbo to be no passado ser o que é is e am ser was, W-A-S, e o que é are, ser were. No caso, se eu fosse, esse fosse, na situação para a conjunção condicional, esse fosse não vai ser was, né? Porque o am, que é o verbo to be do presente, no passado é was. Mas no condicional, não vai ser was, vai ser were. E aí você lembra dessa música aí e vai ficar isso no seu juízo sem ter que estudar tanto. Muito bom. E aqui nós temos agora a questão de pronouns, ó. O sopa de salsinha sem sal. A língua presa para poder conseguir pronunciar esse TH daqui, ó. Em inglês a gente tem uma expressão que diz you have to put the tongue between your teeth and blowing. Você tem que botar a ponta das línguas entre os dentes e soprar. É só a ponta, viu? Se tem alguém imitando um Rottweiler em casa com 2 palmos de língua para fora, pode parar. Só a ponta. Então a gente fala with or without you. Tá? Então, with, without you, também é a banda U2 aqui bem representada. Talvez não seja do tempo de vocês, e por isso no final eu trouxe algo do tempo de vocês, mas que é bem legal para estudar inglês também, através das pronúncias. Então é algo que a gente também aprende e evolui. Pessoal, exercício. Desculpa, professor. Ó, perceba que não apenas um título da música tem muita informação, gente. Ó, porque primeiro, temos a palavra com, que é with. O contrário de com é sem, que é without. E no meio entre with e without, temos uma conjunção, que é o or. Então temos muita informação ali, num título tão simples, que você pode destrinchar e somar para o seu conhecimento de língua inglesa. Com o professor André Riceliano, agora essa parte de exercícios, né? Bacana o que a gente pode fazer e produzir através das músicas em inglês. Turn a song into a love letter. Então, você pode pegar como exercício, gente, como sugestão, até para os nossos colegas professores, você pode pegar uma música, né, e transformar ela numa carta de amor. Você vê o que diz aquela música ali, você pode fazer o seguinte, você, sabendo a letra, estudando a letra, você pode pegar trechos específicos dessa letra e usar em um contexto. Que contexto é esse? Se a letra for romântica, uma carta de amor. Então, qualquer música romântica, você pode remontar a música em forma de carta de amor. Só não pode o plágio, né? Se for pegar, diz de quem é a canção, escreve ali embaixo, eu lembrei dessa música, acho que eu vi essa música, lembrei de você, tal, tudinho. Tem partes aqui que é interessante, eu peguei e te mostrei. Só não pode você pegar uma música aí, seja lá de foi, dizer que é sua, agora você virou compositor excelentemente de uma hora para outra. Depois, ó, create comics with the lyric, ou seja, você, dependendo também, como eu falei, da letra, se não for romântico, mas for contando uma história de começo, meio e fim, você pode até criar um quadrinho. Por exemplo, a música Faroeste Caboclo deu um filme inteiro, né? Isso é um exemplo radical, claro. Mas qualquer música que tenha começo, meio e fim, você consegue fazer uma historinha com ela
até como, de repente, numa feira de ciência, um trabalho de inglês, você fazer uma tirinha com uma letra de uma música que tem um começo, meio e fim, contando uma história. E no final temos ali, ó, saying, ou seja, recitar. Se você recitar a letra, você vai ver que a letra, algumas delas são poesias, né? Como o professor colocou, esses termos coloquiais, eles vão ser usados para algum tipo de música, uma música mais urbana, mais do jovem, mais urbano. E se for uma música mais contemplativa, mais poética, vai ter menos termos coloquiais e mais termos poéticos, né? Continuando aí, ó, tem o quê? Turn the lyric of the song into a play. Lembrando Que é o que você acabou de falar. Lembrando que music é música e canção é song. Então não existe a palavra músicas em inglês. Musics vai existir apenas song ou songs. Então música é a classificação, music. E se você quer dizer músicas, vai ser canções, ou seja, songs. Aí no caso aí, ó, tornar a letra da música em uma peça de teatro, né, como se fosse o quadrinho também, mesma ideia. Scramble the words, você pode misturar o vocabulário, né, que está lá da letra e formar outras palavras, ou seja, você vai enriquecer seu vocabulário de toda forma. Ou até mesmo, professor, licença, você pode pegar a letra da canção, você já aprendeu, você já sabe qual é, até mesmo decorou, e agora você, como exercício, você mistura para si mesmo, né, e tem como desafio organizar aquelas estrofes, né, para poder fazer. Prepare an interview with the artist, preparar uma entrevista com o artista, dependendo do artista, a acessibilidade dele. Hoje em dia, com redes sociais, é possível ter essa acessibilidade. Issue about song, fazer uma redação sobre a música. Discuss specific topics such as right, education, relationship, etc. Treating to the lyric of the song. Ou seja, você pode discutir numa roda com amigos termos específicos daquela letra, certo? Bom, ó, eu trouxe aqui uma atividade para vocês, pessoal, que talvez você pode otimizar o trabalho de vocês com música. Seguinte, ó, você pode colocar aqui, ó, a letra que você gosta em português e você fazer uma tradução com algumas adaptações do lado, né? Então temos a letra em inglês de um lado, em português do outro. O que você vai fazer? Você vai ler essa música, cantar essa música ela em inglês. Qualquer dúvida que você tiver, você olha para o lado oposto, já tem a tradução. Então você vai cantarolar ela aqui, certo? Quando você estiver enjoado de cantar essa música em inglês várias e várias vezes, você dobra o seu papel e tenta cantar a música olhando a letra em português. Tá? Ou seja, você vai estar cantando aqui, ó. Aqui o refrão. My heart is underwater. Aí está lendo aqui, ó. Minha cabeça está... my head, aliás. Minha cabeça está sobre a água. Aí você faz a tradução simultânea cantarolando. Você vai ter dois ganchos aí. A própria música vai ser um gancho para você lembrar. E as rimas e a própria letra em português. Então vai exercitar aí a sua tradução simultânea. Tá? Expressões idiomáticas, pessoal. Dentro da música, nós teremos muitos elementos textuais. Entre eles, expressões idiomáticas e chunks. Expressão idiomática são frases maiores, né, que você pode usar em várias situações, só que com tradução ao pé da letra que não é igual ao português. E chunks são menores, que você usa no dia a dia, é uma coisa bem mais rápida, certo? Então, gente, ó, estamos acabando aqui nossa aula, certo? E temos aqui o Now United com o professor Rony Monteiro aí, gente, ó, certo? Essa música do Now United a gente vai ver uma outra oportunidade que está preparando numa próxima aula, certo? Então, como desafio aqui, ó, qual a sua música preferida e qual a mensagem principal dela, certo? Manda pra gente e a gente coloca aqui com vocês. Tamo junto, até a próxima. Estamos devendo a vocês, hein?